Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê de volta. Hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras dos últimos 2 meses. Temos outubro e novembro em leituras pra conversar, então já pega a sua pipoca, pega uma bebida porque tá quente, na verdade. Estamos de volta já com esse calor, então pega aí uma bebida, vamos conversar sobre essas leituras. Mas antes, deixa seu curtir aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve se você for novo pra ficar por dentro das próximas atualizações e ativa o sininho, que assim você vai saber sempre que um vídeo novo chegar aqui no canal. E em dezembro, gente, assim, eu já adianto que vai ter muito vídeo bacana. Eu tô trabalhando aí nesses vídeos de retrospectiva, de fim de ano, que eu sei que vocês adoram e eu também amo assistir e gravar. Já saíram alguns vídeos aqui no canal, então se você ainda não assistiu, eu convido você a ir assistir, ficar por dentro do que já saiu aqui durante o mês de dezembro. Também quero aproveitar o momento pra lembrar vocês do projeto Radioativos, que eu lancei aqui no canal no mês passado. O link sempre fica aqui embaixo no box de informações, mas eu vou deixar também aqui no card pra você ir direto lá pro vídeo, onde eu explico melhor o que é o projeto Radioativos e o que você recebe com isso. Então vai lá assistir ao vídeo. É um projeto que eu dei muito de mim, tem várias pessoas envolvidas também no projeto, então tá bem bacana. Convido vocês a irem lá assistir o vídeo e também a participar se sentirem à vontade. E vamos lá então, né, que já tem alguns minutos aqui de introdução. Vou falar com vocês sobre os livros que eu li em outubro e novembro, né, como eu já falei com vocês, porque em novembro eu não fiz o vídeo de leituras de outubro, então eu vou fazer tudo junto aqui pra vocês. Outubro teve o mês temático do Halloween e eu fiz uma TBR, né, uma lista com uma meta de livros nessa temática aqui pra falar com vocês, né, pra ler e vir comentar com vocês. Li alguns, outros eu não consegui. E eu não consegui ler um livro, gente, que assim, frequentemente entra na minha meta de leituras e eu simplesmente não consegui, que é esse aqui, o A Volta do Parafuso, do Henry James. Essa é a segunda vez que eu tento ler esse livro e ele não anda. Eu não sei se o problema sou eu, se o problema é o livro, mas a leitura não anda, gente. Eu não sei o que acontece. Eu li mais ou menos até a página 50 ali, ele tem suas 120 páginas, é bem curto. E é um livro de suspense, terror, que vai falar sobre uma moça que tá indo trabalhar de preceptora de 2 crianças que vivem numa cidade bem afastada, assim, no interior da Inglaterra. Ela chega nessa mansão, ela se encanta pelas crianças e ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, ela tá também ali tendo visões de umas pessoas que ela não conhece, que não é ninguém ali dos empregados da casa, e ela vai descobrir com o tempo que são fantasmas. Então assim, tem uma premissa muito interessante, muito bacana, e essa luz agora tá estourando aqui a minha cara, não é verdade? Mas eu simplesmente não consegui, gente. É uma narrativa muito arrastada, muito lenta, e por mais que eu tenha ficado curiosa, eu não me senti envolvida o suficiente pra continuar, sabe? Eu senti que a leitura não tava fluindo pra mim e eu falei, quer saber, é melhor eu parar agora, começar um livro que eu sei que eu vou gostar, do que ficar enrolando só nesse livro aqui o mês inteiro. Então eu não concluí essa leitura, porém, né, comecei, ela estava na minha meta de leituras também do mês de outubro. Daí eu li vários contos, tá? Devo ter lido uns 6, 7 desses 2 livros aqui que também entraram na minha meta de leituras, né? Esse aqui é o Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Manguel. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras e tem vários contos. E eu selecionei alguns aqui pra ler. E eu acabei não lendo alguns dos que eu selecionei e acabei lendo outros que eu não tinha selecionado. Eu vou contar pra vocês quais que eu li. Olha, eu li o Morte na Sala de Aula, de Walt Whitman. Eu li também A Aia, do Eça de Queiroz. Li A Casa Mal Assombrada, de Edith Nesbit. Li O Travesseiro de Penas, do Horácio Quiroga. E foram esses. E desses todos, eu vou falar só sobre... Ah, eu também li o A Mulher Alta, tá marcado aqui, eu esqueci de falar. Eu li o A Mulher Alta, de Pedro Antônio de Alarcón. E desses aqui, gente, eu gostei muito desse da Mulher Alta e também do Morte na Sala de Aula. Foram os 2 que mais me surpreenderam, assim, mais me deixaram, assim, sei lá, nervosa, sabe? Morte na Sala de Aula vai ser um conto que vai falar sobre um garoto que tá ali na sala de aula. Ele começa a ser acusado pelo professor de ter roubado uma das casas ali do bairro, né? Porque era uma região bem pequena e o menino não foi ele, sabe? Ele é inocente e ele acaba ali no final do conto acontecendo uma coisa muito estranha, muito bizarra, que me deixou muito, sei lá, nervosa quando chegou no final do conto, assim, sabe? Fiquei bem angustiada.
E esse A Mulher Alta, gente, foi bizarro, porque a gente conhece a história desse cara que ele sempre teve medo de mulheres desacompanhadas, mulheres sozinhas, assim, andando pela rua. E ele vai se deparar com uma mulher muito alta, num dia, assim, de madrugada que ele tá voltando pra casa. Em uma das ruas que ele vai passar, tem uma casa em que tem uma senhora muito alta na porta, assim, olhando pra ele, e é uma senhora muito sinistra, assim. E em algum momento ele vai se deparar com essa mulher e, gente, também é muito, muito cabeludo esse conto. Foi um dos que eu mais me assustei. Enfim. Agora, aqui do livro Medo Imortal, da Dark Side, que só tem contos de horror brasileiros, né, de autores nacionais. Eu li alguns contos também, olha, eu li O A Cruz, de Fagundes Varela. Li A Casa Sem Sono, de Coelho Neto. E li... Deixa eu ver aqui. O Baile do Judeu, do Inglês de Souza. Acho que foram só esses que eu li. Ah, não, eu li um do Machado também. Eu li A Igreja do Diabo, do Machado de Assis. Eu achei sem graça, falando bem a verdade, esse do Machado. E desses aqui, o que eu mais achei, assim, assustador foi o A Casa Sem Sono, do Coelho Neto. E, gente, foi bem estranho, assim, porque é um conto que vai falar sobre um cara que tá visitando uma casa. E é uma casa boa, assim, que vai atender as necessidades dele e da família. E quando ele tá saindo da visita da casa, ele acaba encontrando um conhecido na rua. E ele fala que tá pensando em mudar ali pra casa, né, mudar pra região. E esse conhecido dele vai falar algumas coisas sobre essa casa que são bem assustadoras, assim. O cara vai contar que quando ele e a própria família moraram nessa casa, ninguém dormia. Ninguém conseguia dormir. Era uma coisa surreal e absurda. E que não tinha, assim, um motivo específico, sabe? Especial. As pessoas só não conseguiam dormir. E daí ele fez o teste, depois de, sei lá, uma semana ou duas não conseguindo dormir, eles acabaram indo pra um outro lugar e aí eles dormiram, eles descobriram que o problema era a casa. E eles acabaram saindo dali e foi muito bizarro ler esse conto. Eu achei bastante assustador, assim, um caso que você não tem conhecimento do que tá causando aquilo, sabe? Por que as pessoas não estão dormindo? É só a casa mesmo que é bizarro. Eu achei isso bem estranho. Eu fiquei bastante impressionada também com esse conto. Daí, por fim, no último livro lido, né, que foi ali mais pro final de outubro, começo de novembro, com essa temática, foi o Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. Eu fiquei muito empolgada com esse livro depois que eu vi a Duda, do Book Addict, falando sobre. Ela ama o Ray Bradbury, eu só tinha lido um outro livro dele, que é o que todo mundo normalmente lê a princípio, que é o Fahrenheit 451, e eu não tinha lido mais nada. Daí eu vi ela empolgada falando sobre esse livro, e eu já tinha ele aqui, eu coloquei ele na minha meta e acabei lendo. E infelizmente ele não teve comigo o mesmo efeito que teve com a Duda. Eu senti que eu fiquei bem presa, assim, na história, no sentido de não conseguir andar, sabe? Eu lia e parecia que a história não tava caminhando. O livro conta a história de dois garotos que são melhores amigos de infância, eles moram lado a lado, eles nasceram quase no mesmo dia, e é bem assim, no finalzinho do Halloween, sabe? Eles moram numa cidadezinha pacata, e eles são inseparáveis, eles fazem tudo juntos. E daí a gente conhece esses dois, a gente vê que eles têm personalidades muito diferentes, muito opostas, e a vida desses dois meninos vai sofrer uma reviravolta muito grande quando um parque de diversões misterioso, meio assim, místico, chega ali na cidade. Eles vão se envolver com esse parque, com as pessoas que trabalham ali, e eles vão descobrir, assim, uma faceta um tanto quanto sombria desse parque, sabe? É um livro interessante, tem uma premissa muito legal, assim, de a gente ficar curioso e instigado pelo que vai acontecer, mas infelizmente, como eu falei com vocês, não funcionou pra mim, não deu certo. Eu senti ele uma leitura muito arrastada. O Ray usa uma narrativa até muito bonita aqui, muito poética, e realmente, assim, chama atenção, mas não foi um tipo de leitura que me conquistou. Mas, de qualquer forma, fica aqui a sugestão pra você, se você ficou curioso, enfim. Vou deixar o link aqui embaixo, assim como de todos os outros livros, pra você ir lá conferir e ver o que você acha, né? Vai que funciona pra você, assim como funcionou pra Duda e não funcionou pra mim, né? E depois desse monte de leitura densa e tensa, né, com essa temática do terror, eu decidi que eu queria leituras mais levinhas, livros mais, sabe, tranquilos pra suspirar, pra devorar, e eu acabei optando pelo Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra, a Pá do Livros e Fuxicos. Já fiz vídeo aqui no canal sobre esse livro, eu vou deixar linkado aqui, se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir. Eu amei muito esse livro, gente, é um livro que além de ter, apesar de ter o romance, né, que é algo que tá sempre presente nos livros da Paola, principalmente por se encaixar num gênero de romance de época, enfim.
É um livro que vai trazer uma mensagem muito bonita, não uma, mas várias. Eu falei melhor sobre isso no vídeo específico, né, dedicado a ele, então eu sugiro que vocês vão lá assistir. Mas é o livro que vai falar sobre uma jovem, Anastácia, que ela é francesa, e ela tá num casamento muito tóxico, e em determinado momento ela acaba se mudando com o marido, né, para o Rio de Janeiro, lá por volta do final do século XIX, metade pro final. Eles se mudam pro Rio de Janeiro, mas na noite em que ela descobre quais são os motivos do marido dela tá vindo pro Rio de Janeiro, ela acaba tendo um surto, tipo, ela fica realmente indignada e tomam ela como histérica, e ela acaba chegando no Rio de Janeiro e sendo diretamente internada num hospício que fica na Praia Vermelha. Então ela passa bons anos da sua vida dentro daquele hospício, e depois que acontece algo X na vida dela e do marido, ela acaba saindo do hospício, né? Ela se encontra livre de novo para começar a sua vida do zero, e ela tem propósito agora, ela tem uma missão que ela sente que é o caminho dela, é o propósito de vida dela. E ao longo do caminho, né, ao longo da história, ela vai conhecer outras pessoas que vão ajudar ela a conquistar esse propósito, pessoas que vão agregar, né, e somar com ela. Mas ao mesmo tempo a gente sabe aqui, né, que a gente vai encontrar ali uma outra pessoa, a gente vai ter presente de pano de fundo uma outra pessoa que não tem os princípios bons, assim, né, e que não... Enfim, não quer que os planos da Anastácia sigam da forma como estão seguindo. E é um livro muito bonito, como eu falei, tem mensagens muito incríveis. Eu sugiro muito a leitura e sugiro que vocês assistam o vídeo que eu falei com vocês, né, que eu vou deixar linkado aqui no card. Depois, gente, eu li um livro que eu fui desafiada pela Bárbara Sá, lá do Segredos Entre Amigas. A gente se propôs a ler, né, a indicar uma pra outra um livro de um gênero que a outra não lê com tanta frequência assim. E a Bárbara, amante dos romances, né, principalmente dos romances mais picantes, acabou me indicando o Ego Maníaco, da Vi Killand, e esse foi o desafio, né, que eu tive ali pra novembro pra ler. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre 2 livros de romance hot, né, que eu li um atrás do outro, que foram o Ego Maníaco, que foi a indicação da Bárbara, e o outro foi o Piloto Playboy, que é da mesma autora com uma outra autora. Acho que deu pra entender, né? São 2 autoras que escreveram o mesmo livro. Eu vou deixar linkado aqui também o vídeo pra vocês irem lá assistir, caso tenham ficado interessados. E só dando um resumo aqui sobre essa minha experiência, né? Algo que eu já falei lá no vídeo. Eu gostei da leitura, gente. É uma leitura, assim, que corre, você não percebe, você se joga ali e você só vai. Porque são livros fáceis, são livros que você fica instigado pra saber mais sobre o romance, sobre as problemáticas, sobre aquele ápice, aquele clímax de malhação, sabe? Que a gente fica curioso pra saber. Mas como eu falei também lá no vídeo, são livros que geralmente eu encontro problemas, pra mim não são livros perfeitos, mas pra mim são livros perfeitos pra sair de ressaca, assim, pra mim pelo menos, sabe? Porque é uma leitura muito tranquila, leve, fluida, você senta, você lê e, tipo, você devora. Eu devorei os 2, cada um em 8 horas, sabe? Numa viagem de ônibus indo pra Curitiba e na outra viagem voltando pra Londrina. Então, assim, vai que é uma maravilha. Daí eu li O Ano da Graça, de Kim Liggett, eu acho que é assim que fala. Eu tava muito empolgada por esse livro, que é uma distopia que vai focar no feminino, e é um livro muito, assim... Cara, peraí que eu preciso falar sobre ele. Nesse livro aqui, a gente é apresentado a uma sociedade, né, um condado, em que as garotas, a partir de determinada idade, são enviadas pelos homens para o Ano da Graça, que é uma espécie de acampamento em que as meninas vão passar pelo pão que o diabo amassou para perder a mágica delas e voltarem pro condado mais domadas, prontas para serem casadas. E aqui no livro, a nossa protagonista está indo para o Ano da Graça, mas como a gente já imagina, é uma personagem com muita personalidade, que é contra tudo isso, tem seus próprios princípios e quer fazer trilhar seu próprio caminho. As coisas não vão seguir conforme, né, ela tá imaginando ali, e a gente vai acompanhar ela no seu Ano da Graça, a gente vai acompanhar os horrores que ela e outras meninas passam nesse acampamento, e é um livro que traz muitas mensagens muito incríveis, que tem, assim, essa questão de a gente ficar muito tenso e curioso pra saber o que vai acontecer, mas não é um livro perfeito. Eu encontrei aqui um Instalove que pra mim... Não me convenceu esse romance que a autora trouxe aqui pro livro, e eu senti também falta de mais explicação sobre o universo, sobre por que as coisas funcionam como funcionam, sobre como começaram, sabe, essas coisas, mas é um livro muito legal, deixou aqui um fim que dá pano pra manga pra um próximo livro. Eu não sei se vai ter continuação, mas é um livro muito bom, gostei bastante, e vou sortear inclusive um exemplar deles pra vocês em algum momento, se não aqui no canal lá no Instagram, então fiquem de olho e sigam o Instagram, o perfil do canal lá no Instagram.
Daí eu li Alice no País das Maravilhas, nessa edição perfeita da Dark Side, pelo selo Fábulas Dark. Eu fiz também um vídeo sobre essa leitura, né, essa releitura e essa edição aqui no canal, vou deixar linkado aqui, vocês vão poder ver a edição por dentro, como ela é maravilhosa. E também falei sobre os textos extras que tem nessa edição, que não são só a história de Alice. Eu pude descobrir mais sobre o universo da história, sobre o próprio criador, que não, né, Lewis Carroll tem ali as suas... sei lá, suas polêmicas envolvendo esse nome, mas eu pude entender e compreender e saber um pouco mais sobre esse autor, sobre o universo que ele criou e sobre como muito da vida dele tá conectado com a história de Alice. Gente, é incrível. Vamos lá assistir esse vídeo que eu acho que vocês vão adorar. Ah, eu tava esquecendo de falar que eu também li durante o mês de outubro o livro Bom Dia, Verônica. Eu fiz vlog de leitura aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui no card pra você ir lá assistir. É um thriller, assim, de deixar a gente suando de nervoso. Vai contar a história de uma mulher que é secretária do Departamento de Homicídios de São Paulo, a Verônica, e ela vai se envolver em crimes, dois crimes muito tensos, muito bizarros e muito sinistros. Os autores, né, que são dois, são a Ilana Casoy e o Rafael Montes, eles vão trabalhar muito da questão do sensorial, sabe? De você, tipo, se imaginar no lugar daquela pessoa onde ela tá só ouvindo muitas coisas do que estão acontecendo. Gente, vocês simplesmente precisam assistir esse vlog pra entender melhor do que eu tô falando. Eu vou deixar linkado aqui, vale super a pena tanto assistir ao vídeo quanto essa leitura, gente, assim... Você precisa estar preparado, mas é um livro muito bom. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, gente, finalmente. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se ficarem empolgados pra fazer alguma dessas leituras. E é isso. Deixa eu curtir aqui no canal, que ajuda muito na divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.